Irmãos, são assuntos que todos os cristãos conhecem, né? Nós conhecemos, e principalmente pastor que prega, que estuda bastante, mas hoje, deixa eu ver, vou acrescentar mais um pouco, 10:20. Isso aqui vai mexer com todos os cristãos hoje, essa aula. Porque às vezes a gente lê, passa por cima, mas é uma das lições centrais dessa revista. E palavra também central da Bíblia, a verdadeira adoração. E aí fica uma pergunta no ar: o que é adoração? Quando eu vou adorar, quando a igreja vai adorar, será que nós estamos adorando mesmo? Segundo aqui, será que é uma verdadeira adoração? Ou a Bíblia diz que a gente louva com os lábios, mas o coração vai estar longe de Deus? Como está nossas vidas espiritual? A minha vida espiritual, ela não começa aqui. Ela começa na minha casa e no meu local de trabalho. Nos atacadões, no trânsito. Nossa vida espiritual, a gente chega aqui só para receber o alimento. Mas a questão é que a gente, às vezes, quer fazer do nosso jeito, não funciona. É do jeito da Bíblia. E nessa manhã, essa lição, ela vai mexer conosco, né? Por quê? Porque vai falar da verdadeira adoração. E a palavra-chave é adoração. Então, não sei se você viu os vídeos, mas o propósito aqui é falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana e a verdadeira adoração. Aquilo é uma adoração. Vamos mastigar aqui. É óbvio que eu não vou ficar só na revista, porque o Leonardo Cabral e qualquer mestre, ele não vai colocar isso aqui. O professor vai ter que estudar e vai ter que buscar conteúdo, porque senão ele vai ficar boiando. Então, irmãos, vamos para a lição, que Deus tem algo extraordinário para nós nesta manhã. Alguém pode ler para mim a introdução, por favor? O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Amém? Amém. O que eu falei anteriormente. Queridos, quando eu ensino, eu prego, toma cuidado com o pregador, que ele joga tudo para a igreja. Você, eu fico triste com isso. Aqui primeiro é para o ensinador. Ei, você não, nós. Veja bem, enquanto eu, você, nós não tiver um encontro e um diálogo com Cristo, não tem verdadeira adoração. Encontro. Quem teve esse encontro? A mulher samaritana. Quem teve esse encontro? O apóstolo Paulo. Quem teve esse encontro? Nicodemos. Quem teve esse encontro? Maria. Quem teve esse encontro? Jacó. Quem teve esse encontro? Moisés. Todas essas pessoas, irmão, se eu for citar aqui, teve esse encontro para poder a vida mudar. Pedro. Então, precisamos de quê? De um diálogo com Cristo, para Cristo ensinar para nós
a verdadeira adoração. Mas, pastor, nós não já estamos aprendendo na Bíblia, irmão, às vezes a gente ouve aqui, entra aqui, sai aqui. Eu estou falando de encontro com o mestre. Eu tive um encontro com Cristo, eu tive um encontro na minha conversão, eu tive um encontro com Cristo, mas eu já tive encontro em oração. Dele aparecer para mim, eu só não vi o rosto. Era tanta luta que ele falou para mim, acabou a luta, meu filho. E naquele dia, eu terminar de orar e a luta acabar. Então, a verdadeira adoração era aquela ali. Nós vamos aprender aqui sobre água, o que significa o poço de Jacó, por que Jesus não se dava com o samaritano, irmãos. Se nós não pegar esse texto e ver, você vai ver que foi quebrado ali um tabu. Mas só quebrou porque Jesus Cristo apareceu. A salvação, lemos aqui na verdade prática, a salvação vem de quem? De judeu. Está falando de quem? A salvação vem de Jesus. Jesus era quem? Jesus era de onde? Jesus era judeu. Então a salvação vem do judeu. Então precisamos ter esse encontro e esse diálogo. Precisamos ter encontro. Quando a gente tem um encontro, não se desvia mais não. Não se desvia mais não. Depois do encontro, a pessoa só serve, só presta para ser crente. E dá vontade. Dá vontade. Ah, pastor, está repreendido, então você é Jesus. Porque o ser humano, se eu vou falar aqui, as falhas que nós temos, o desejo que nós temos, irmão, tem dia que você desvia 5 minutos, é um desviada gospel. Todos nós aqui, dá vontade de chutar o balde. Imagine pastor. Pastor não tem vida. Nem nome tem, ó. Pastor não tem nome, mulher de pastor não tem nome, e filho de pastor não tem nome. É o pastor, mulher de pastor e filho de pastor. Não é Tainá, é a filha do pastor. É o pastor e a mulher do pastor. Já perde já o nome. Então, encontro. E nessa manhã, a gente pode ter um encontro com Cristo. Porque a gente vem e adora em espírito e em verdade. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Fale e eu vou só... Você vai lendo, eu vou só estrinchando para ganhar tempo. Isso é uma tática também, tanto de professor e faculdade, como também de... Pode ler o primeiro ponto para mim. O encontro em Samaria são o quê? São duas preciosas lições nesse primeiro ponto aqui. Tem duas preciosas lições nesse encontro. Leia. A necessidade de passar em Samaria. Jesus era necessário passar. Mas era necessário passar por quê? Alguém pode responder? Por que era necessário Jesus passar? Propósito do encontro, irmãos. Ei, Jesus, você vai num ginásio com 10 mil, 15 mil pessoas. Aí você fala assim, só um se converteu, Jesus foi ali para salvá-lo. Teve um congresso em Goiânia, tinha umas 6 mil pessoas, e quando o pregador começou a pregar, ele disse, ei, você que está aí querendo se suicidar, Jesus hoje ele te livra dessa morte. Atrás do ginásio, tinha uma mulher com a corda no ponto, no pé de goiaba. A mulher corre, ergue as mãos e falou assim, sou eu, pastor, que já estava com a corda já para te colocar no pé de goiaba. Pronto. O congresso ali era só para isso. Aí ela foi lá, se reconciliou, nem pregação teve, porque Deus tomou o ginásio todinho. Era necessário. Talvez seja necessário Jesus passar lá em casa, na sua casa, para ter a verdadeira adoração. Então, passar e habitar. Né? Na verdade, não é nem certo a pessoa falar assim, Jesus vai passar na casa do crente. Não, na minha casa ele já vive. Jesus ele vai passar na casa do ímpio. Ele foi posar na casa de quem? De Zaqueu. Né? E a mulher ele era necessário porque a mulher era ímpia. Tá certo? Então ele já mora na sua casa. Aí Jesus vai passar lá. Não, na minha ele já mora. Na minha ele mora. Tenho certeza. Leia. É necessário passar por Samaria. Em João capítulo 4,
Veja bem. Primeira lição. Necessidade do ser humano. Aí, eu abro um leque aqui. Será que nós não estamos sentindo essa necessidade para adorar a Deus de verdade? Será que nós não estamos precisando desse diálogo, desse encontro? Será que não é necessário nós chamarmos, falar, Jesus, eu quero ter um diálogo, dobrar o joelho e ter uma conversa com Jesus? Vai ter momento, irmão, que nós temos que parar de orar para nós ouvir Jesus falar, porque a gente não para. A gente é igual a metralhadora, é meia hora, uma hora só pedindo. Ei, nós temos que parar e dizer assim, fala comigo, Senhor. A gente não deixa Jesus falar. Você já conversou com uma pessoa que a pessoa não deixa você falar? O psicólogo, irmão, ele fala menos. Não é isso, missionário Gilmar, o pastor Expedito? Ele ouve, a pessoa descarrega. Aí depois ele fala. Então, era necessário ele passar por Samaria. João 4,4. Em João 4,4, aqui é um comentário de João 4,4, bem mais próximo do original. João 4,4. O versículo indica que Jesus Cristo era necessário passar por Samaria. Isso significa que para se cumprir o propósito divino de sua missão. Ponto. Tudo tem um propósito, irmão. Oração, ela tem propósito. Nós que somos assembleanos, na hora da oração, fica até complicado. Porque a irmã fala assim, pastor, ora por alguém que está enfermo. O pastor Expedito, ele inicia a oração orando pelo enfermo. Ouve as orações, quem está na sua retaguarda, que já está orando por outra coisa. Só o pastor Expedito que está orando. A gente até começa, depois já muda. Oração, ela tem propósito e objetivo. Isso é bíblico. E aí a gente não alcança o alvo, porque vira uma bagunça e Deus não... Então, isso aqui era uma missão. Qual é a nossa missão nesta manhã? A nossa missão nesta manhã é adorar, mas adorar com a verdadeira adoração. Jesus Cristo precisava passar pela região de Samaria, apesar da tensão histórica entre os judeus e os samaritanos. A passagem destaca a intenção de Jesus Cristo levar a mensagem de salvação a todos, inclusive a mulher samaritana. Era um desafio, e as barreiras culturais e religiosas daquela época. Existiam barreiras. Jesus, ele quebra obstáculo e barreira. Quem quebra é Jesus, irmão. Tem alguém difícil na sua família? Tem alguém difícil por aí? Quem quebra é Jesus. Jesus, ele é expert em quebrar barreiras. O samaritano, eu vou falar aqui de algumas coisas, de algumas barreiras, que não vai dar para falar tudo, mas eu vou falar aqui uns 90%, porque que o samaritano não se comunicava com os judeus, que a gente precisa aprender. E Jesus chega e fala assim, peraí, eu vou quebrar isso aqui. Então, era necessário ele passar por ali, mas o alvo era o diálogo com aquela mulher. Aquela mulher estava precisando de uma libertação. A mulher tinha um marido, não era dela, e tinha cinco que ela teve não era dela. Não adiantava, irmão, ninguém chegar e falar nada. Quando ela disse que Jesus era profeta, quando Jesus falou, se tu soubesse a quem tu pede água, ali ele já foi 100% Deus, não era mais Jesus homem falando. E aqui, os irmãos sabem que depois daquele dia ela se tornou o quê? Missionária, ela foi pregar a palavra. Já aprendemos aqui sobre isso. Bem? Necessidade a necessidade de passagem. O texto enfatiza que era necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria, indicando o propósito divino.
Tá? E não apenas uma escolha casual. Conflito cultural. Você não vai encontrar isso aqui na revista, né? Conflito cultural. Os judeus geralmente evitavam Samaria devido à sensibilidade que existia entre os grupos. A passar por Samaria, Jesus Cristo desafia as barreiras culturais e religiosas. Demonstra a sua missão para todos, inclusive os samaritanos. Isso aqui era uma barreira cultural. Por isso que todo lugar que formos, nós como pastores formos dirigir igreja, nós temos que estudar o que da cidade? Todas que eu passei, eu estudei isso aí. Nós temos que estudar o quê? Tanto a cultura, como ela foi fundada. Como isso aqui foi fundado, irmão? Você tem ideia? Como Itapuã foi fundado? Homicídios, invasões, polícia. Você imagina as legiões de demônio que tem nesse local? Estude a cultura. Estude a cultura. Formosa de Rio Preto, onde eu dirigi igreja, lá tem 28 mil habitantes. Lá não tem 5% de evangélico, e lá não cresce, irmão. Igreja lá não cresce. A cidade foi fundada na macumba, no catolicismo, e ainda fala mais alto. O pastor sofre lá. O pastor sofre. Eu nasci numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum. Como foi que Cafarnaum foi fundada? Cafarnaum foi fundada lá onde eu moro. Tem um Cafarnaumzinho que os judeus chegaram primeiro, fundou, foi embora, tirou o nome de Cafarnaumzinho e foi fundada como a cidade de Cafarnaum. Tem uma história. Você pode ir lá, que a igreja católica está vazia e as igrejas evangélicas tudo cheia e os padres e as feiras estão tudo lá adorando na Assembleia de Deus. Aí, para que vai estudar a cultura? Para quebrar isso aí em oração, e não é fácil. Então, Jesus, ele quebra esses conflitos culturais. O encontro com a samaritana. A passar, João 4 é conhecida por um encontro com a mulher. A mulher samaritana ao lado do poço de Jacó, onde Jesus Cristo compartilhava a água da vida eterna. Isso está escrito na Bíblia. Aquela água, irmão, não era água física, não. Jesus não foi para lá dar água física para aquela mulher. Ele foi dar uma água viva. Se nós não entender o texto, a gente fica lembrando de água mesmo. Ele pediu água, a mulher falou, o poço é fundo, não tem que tirá-la. Ele disse, se tu soubesse a quem tu pede água. A água era a água da vida. O que nós estamos precisando, irmão, a água que é a palavra. Nós estamos precisando da água viva, para nunca mais. E ela disse o quê? Ela estava contando, ela me dá um pouco dessa água para nunca mais eu volto a ter sede, irmão. Ela tinha sede daquele poço. Mas, pastor, mas que poço é esse? Nós lemos aqui de poço e do encontro. Então, eu estou fazendo aqui uma pesquisa sobre poço. Mas eu pergunto para você, o que significa o poço de Jacó? Tem um significado aquele lugar. Você sabe o que significa? Aquele poço, ele era espiritual ou físico? Os dois. Poço de Jacó. O poço de Jacó, também conhecido como fonte de Jacó. Quem passou lá primeiro? Jacó. Por que poço de Jacó? Foi ele que passou primeiro. Aí veio Abraão, desfrutou daquele poço,
Poço de Jacó. O poço de Sicar era um poço profundo, localizado na região de Balata, e tem um significado religioso, um significado lembrando a Bíblia como um lugar onde Jesus Cristo conversou com a mulher samaritana, onde ele ofereceu a água viva, não foi água do poço não, tá? Representando a vida espiritual que Jesus Cristo oferece todos os dias para nós. Esse foi o significado. O poço foi só porque era um símbolo para a mulher dizer assim, não, eu vou pegar água ali. Ele falou, não. Não é essa água que eu quero te dar. Eu quero te dar uma água que jorra, que nunca mais tu vai ter sede. É isso que nós, igreja, precisamos, irmãos. Nós precisamos dessa água, e você bebeu dessa água. Tanto que você está aqui, talvez muita gente aqui estava no culto ontem, aqui à noite, está aqui nesta manhã. Isso é a água que você bebeu, é a sede de Cristo. Você fala, eu tenho que ir para a escola dominical, que essa lição vai falar comigo. Nós temos que viver na terra, mas viver as coisas espirituais. Deus não fala mais com você, você não tem mais revelações, você não tem mais sonho. Ei, você teve um encontro com Cristo. Está aqui domingo de manhã, não é fácil. Correria, trabalho, culto, isso é a sede pela palavra. Isso aqui, não sei se você viu o vídeo, é uma das melhores lições dessa revista, essa daqui. É central. Então, esse é o significado do poço de Jacó. Prossigamos, irmãos. Paramos a necessidade do ser humano. Quem lê? O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento que se cruzou com Jesus e o viu pedir do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Eita, glória. Encontramos a primeira palavra desse Aleluia. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Amém, irmãos? É essa água que Jesus quer nos dar. Faça chuva, faça sol, vem tribulações, passa pelo deserto, mas essa água ela está jorrando nos nossos corações. Nós precisamos de propósito. Para eu vir para essa igreja aqui, teve propósito, tive que orar, esperar o tempo de Deus, para a gente não ficar atirando no escuro, irmãos. Nós temos que ter um alvo. Então nós precisamos receber esse alimento e à noite vir para o culto com propósito. Propósito é esse, de adorar, porque a água já está dentro de nós. Aí chega aqui, a gente se derrama na presença de Deus, aí você vai ter sonhos, revelações. Não adianta ser um cristão. Irmãos, a pior tragédia na vida de Saul e na vida do ser humano é quando Deus para de falar com ele. Quando Deus parou de falar com Saul, Saul foi consultar macumbeiro, porque ele não tinha aquela água. Ele foi consultar macumbeiro. Ele foi fazer um sacrifício que não era dele. Ele bateu, ele rasgou a roupa do profeta Samuel. Aí Samuel começou a ficar com dó de Saul. E Deus falou, até quanto era dó de quem eu já rejeitei, o meu espírito não está. Lembrando, irmãos, todas as pessoas que você vê endemoniado, eu não sou advogado do diabo, mas se nós consultarmos a Bíblia,
o espírito que estava em Saul, quem colocou? Hã? O próprio Deus. O próprio Deus. Deus permite que um espírito maligno se apodera dessas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Deus não é brincadeira não, irmãos. Deus permite que as pessoas ficam loucas. As pessoas que vocês viram louco, você colocou a culpa em quem? Pegue o histórico da pessoa, você vai dar uma analisada. Por que a pessoa está louca? Deus permite loucura, tumor, permite que a pessoa morre, não encontra o corpo, tem corpo aí que não encontra, permite que morre quem come o corpo, são as aves do céu, que os vira esterco, tudo é Deus. Aí a gente fica, sabe, isso aí foi isso e isso. Não, irmão, consulte a palavra. Tem enfermidade que você pode orar o tanto que você quiser, Jesus não vai curar. Não vai curar. Ele disse, não adianta chamar médico. Eis, o amaldiçoado, Jesus fala, sabe o que com ele? Está amaldiçoado na cidade e fala, vixe, essa cidade aqui de Itapuã aqui não presta não. Eu vou morar na roça, é amaldiçoado lá também. Diz a Bíblia, diz. Não adianta fugir. Mostrou para ela também, tá vendo? Liga para esse ventilador aqui, Petros. Por favor, ventilador. Já orei por pessoas que eu só vivia dentro de hospital e presídio e delegacia, orando por preso. Eu orei por uma mulher que se levantou contra um obreiro meu. O obreiro foi repreender ela por ela não exortar as filhas. E ela só não chamou o pastor de santo, só chamou de Satanás. Ela era ovelha minha, o pastor era obreiro meu no Maranhão. E fui orar por ela, uma mulher nova, mas ela terminou de xingar o pastor, ela já ficou enferma. Aí foi para o socorrão, quando eu cheguei para orar, o Espírito de Deus falou, olha para os pés dela. Quando eu olhei para os pés, ela estava já dentro do caixão e eu via só os pés, branco, sem sangue, e Deus falou, vou levar. Saí da sala, falei para o médico, eu falei, doutor, o senhor tem alguma coisa para fazer para a mulher? Ele falou, não, tem que fazer uns exames. Eu falei assim, não vai dar tempo não. O que foi? Deus falou que vai levar. Eita, pastor, falei, estou indo embora e deixa ver se foi Deus falou mesmo. Quando eu cheguei em casa, o médico já ligou, ela acabou de falecer. Só que ela pediu perdão antes, tá? A gente já foi lá, ela pediu perdão, chorou, mas não voltou mais para casa. Então, o negócio é sério. Amém? Amém. Localização. Balata, próximo à cidade de Nablus. É um local sagrado para os cristãos, onde Jesus Cristo encontrou a mulher samaritana e falou sobre a água da vida, que representava a salvação e a vida eterna. Este local tem significado, irmãos. Poço de Jacó, ele tem um significado. Era um lugar sagrado. Pode falar, pastor. O Poço de Jacó é um lugar sagrado. E aqui significa o quê? Esse local. Nós estamos aqui, irmão, reunidos, onde nós recebemos mensagem. Isso aqui é um lugar sagrado, aonde nós reunimos para receber essa palavra aqui, que é fonte de água que jorra. Então aquele lugar tinha um significado. As pessoas passavam, Jacó passou, Abraão passou, a mulher foi ficar ali perto. Aquilo era um lugar muito importante, e um lugar que foi quebrado
tabus. Aquele poço ali, irmão, eu já falei a fundura, a água daquele poço era da chuva. E tinha muita água, só que era fundo, mas era o lugar sagrado, que era o poço de Jacó. Amém? Prossigamos. Nós estamos falando da verdadeira adoração. Lugar de adoração a Deus. Por favor. Amém? O que você entendeu? Pode falar o que você entendeu. Porque hoje a gente tem umas... Né? Aquela mulher estava escolhendo o local, não estava não? E Jesus falou o quê? Adoração é onde? Jesus falou, não foi a importância do lugar, mas do quê? A verdadeira adoração. Ah, pastor, pode ser lá no seu banheiro, irmão. Na hora do banho, pode ser lá na sua cozinha. A mulher, ela estava preocupada com o lugar. Jerusalém? Monte? Não. É em espírito e em verdade. O que Jesus quer da igreja nessa manhã e sempre é o quê? A verdadeira adoração. Nós precisamos ser verdadeiros nas nossas adorações, irmãos. Se os cantores, que é difícil o cantor estar na escola dominical, principalmente os que vivem cantando nas igrejas, visse isso aqui, eles iam mudar algumas coisas. Ah, eu vou me preocupar com o ensaio. Irmãos, você já viu um crente humilde adorando? Vai no Nordeste, irmão. Vai num culto lá no Nordeste. Para você ver o que é uma verdadeira adoração. Ele não sabe nem o que é playback, nem playboca, nem celular tem. Mas quando abre a boca é a verdadeira adoração. Jesus, nesta manhã, ele não está restrito em um lugar. Nem em Jerusalém, nem em monte. Tem pessoas que se não for no monte, não serve. É proibido orar em monte? Não, irmão, eu gosto de monte. Deus já, as maiores profecias, revelação da minha vida, que está se cumprindo hoje, na vida da minha esposa, foi revelada no monte. Só que na questão não é o lugar. Jesus, ele ia para o monte, por quê, pastor Expedito? Não tinha, e outra coisa, os discípulos, pensa, ele nem queria os discípulos com ele. Jesus, não, fique aí. Fica vigiando aí, viu? Chegar, estava dormindo. Porque eram incrédulos. Principalmente os discípulos. Amém? Prossigamos, irmão. Para nós ganhar tempo. Segundo ponto. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Pode mandar. Adoração, pode ler.
Veja bem, irmãos. Aí está falando do verdadeiro adorador e do falso adorador. Jesus não quer que nós adoramos de qualquer maneira. Então, o que Jesus queria? Um verdadeiro, ele quer um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoração. Eu não estou lendo essas passagens de João 4, 14 e 24, porque nós já lemos na verdade prática que a lição só leva para o poço de Jacó, verdadeira adoração. Na revista de mestre está lá, a palavra-chave é adoração. Jesus está batendo na tecla da verdadeira adoração, porque ele é espírito. O que importe é que nós adoramos em espírito e em verdade. O que Jesus quer é que nós sejamos o quê? Verdadeiro. É por isso que tem hino que é melhor não cantar. Porque a gente vai cantar e não vai estar adorando em espírito, não é verdade. Não tem um hino, o 115, eu quero trabalhar para meu Senhor? Se a gente não trabalha para o Senhor, como é que deveria cantar um hino? Eu queria trabalhar. E nós não temos coragem, eu quero. Quer o quê? Sim. Coloca o homem. Um hino irônico, né? Um hino provocante. Desse jeito. Desse modelo. Irmãos, quando um pregador, um cantor famoso, entre aspas, que famoso é Cristo, fama nem existe, só existe para Cristo. Pode ver os famosos aí que teve fama de 1 minuto, 10 minutos, outros já. Não existe fama só para Cristo. Será que algum de nós chama Jesus para tirar uma selfie? Hã? Chama nada. Chama o pregador, o cantor. Não chama não. Ah, vamos tirar aqui uma selfie. Hã? Não chama. Não é igual o pastor falou, não é o centro. Por isso que toda a palavra, ela tem que ser cristocêntrica. Você pode ler em Gênesis, pode ler em Êxodo, pode ler em Números, Deuteronômio, a palavra tem que ser cristocêntrica. Tem que, Jesus ele é o centro da mensagem. Então, será que nós somos verdadeiros adoradores? Tem um hino que a mocidade canta bastante. Há muitos anos atrás, eu trabalhando no culto de mocidade, e o hino foi esse. Se eu tivesse asa, voaria agora mesmo. Agora é um tempo do verbo presente. Quando terminou, eu falei assim, esse hino, você sabe o significado? É voar. Isso aí está falando de voar para o céu. Você falou que tivesse asa, voaria agora. Você quer voar agora para o céu? Jesus pode te levar. Falou, oxe, ainda falou assim, sai fora, pastor, quer casar ainda. Era a verdadeira adoração. É o hino, porque Deus pode arrebatar a pessoa pode ir embora naquele momento. Falando, não, pastor, agora não foi o hino que você cantou, sabe o que é verbo, não? Vamos lá. Jesus e o samaritano. Jesus Cristo, um judeu, fala com a mulher samaritana. Naquele tempo havia uma forte hostilidade entre judeus e samaritanos. Os homens judeus geralmente não falavam em público com as mulheres naquela época.
Você sabe o que aconteceu com Débora. Não falava não, tá? Isso aí é outro assunto. A pedir água, pedir água, Jesus rompe uma contradição social e religiosa daquela época. A verdadeira adoração, como Jesus Cristo revela na conversa com a mulher samaritana, não está ligada a um lugar específico, viu, irmãos? Mas uma atitude do coração e mente. Não é lugar. Que as pessoas se preocupem, irmão. Se eu quisesse estar numa igreja grande, igreja famosa, eu estaria, irmão. Convite não faltava, não. Modestamente falando, se eu chegar numa igreja grande, eu vou destacar. Deus me deu talento. Eu e minha esposa prefere isso aqui, ó. Uma igreja que você vê Cristo no rosto das pessoas. Igreja simples. Igreja grande eu já saí. Nós preferimos isso aqui. E daqui, de por eu e minha esposa, céu. Eu não ando atrás de destaque, não. Eu nunca vim aqui num culto ruim aqui. Você chega cansado, quebrado e volta renovado. Esse é o lugar, irmãos. Porque esse aqui é um lugar, não que a gente escolheu o local, são as pessoas, irmão. Esse templo aqui, a gente sai, Deus não fica aqui não, vai com você, vai conosco. Mas é um lugar que nós escolhemos para adorar. Então, não é o lugar, é coração e mente. A obediência à verdade de Deus seja o absoluto em tudo. A adoração é uma essência verdadeira. A adoração é praticada em espírito e em verdade. O que significa adorar com sinceridade, baseado na verdade, revelada não apenas em rituais, mas sim o quê? Em atitudes. Está falando aqui do que Jesus falava com a mulher samaritana. Que ela estava falando assim, Jerusalém? Nos montes? Ele falou, não. A adoração é essa aqui. E para você adorar como deve adorar, tem que tomar desta água aqui. Muita gente ainda não tomou desta água. O pensamento está lá no mundo. Se fizer isso aqui, eu vou me desviar. O encontro da mulher samaritana, que é o objetivo da lição, viu, irmão? O encontro da mulher samaritana com Jesus desafia crença. A adoração deve ser feita em um lugar específico, Judeia, montes, no Monte Gerizim, conforme a tradição de Samaria, afirma que a adoração verdadeira deve ser em espírito e em verdade. A verdade tem que ser absoluta, no contexto profundo com Deus, além das questões de local ou rituais. Adoração. A adoração em espírito reflete a atitude interior, um amor, reverência, guiado por Deus e em toda a sua vida. Essa é a verdadeira adoração. Não adianta nós queremos fugir. Jesus quer que nós sejamos verdadeiro. Prossigamos. Isso aqui é só para a gente entender, porque é o objetivo, né? Minha esposa estava colocando vídeo, e eu louvo a Deus que os vídeos eu já tinha estudado, ela colocando os vídeos ontem. Então, o objetivo do pastor é levar para os alunos, do professor levar para os alunos, a conversa e o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e a verdadeira adoração. É o que eu estou passando aqui para os irmãos, para nós entender. Porque isso aqui, irmão, é para nós viver isso aqui. Verdadeiro, irmão, é o contrário de quê? Tem que ser verdadeiro, irmão. Será que nós somos verdadeiros com Cristo? Estamos aqui por amor? Não, eu vou porque eu tenho um compromisso. Não, irmãos.
Nós estamos num curso teológico de graça, um dos melhores cursos teológicos da escola dominical. Helenay Cabral, que é o escritor dessa comentarista, ele tem uma cadeira, uma cadeira na Academia de Letras no Brasil, também no exterior. Lembrando que a gente conhece ele pessoalmente, né, pastor? Procura para ele qual foi o melhor curso. Ele é mestre, tá? Se não for escola dominical. Então, irmãos, isso aqui é para nós ter uma vida melhor e nós aprender, porque a gente faz uns cultos e os cultos é antibíblico. Do nosso jeito, os cultos é do jeito de Jesus. Se fizermos os cultos como esse aqui, da verdadeira adoração, irmãos, aí as coisas vão mudar. Nós vamos mudar. Aquela mulher mudou. Teve que chegar alguém para revelar o oculto daquela mulher. Chama teu marido e vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. Ela falou, fizeste bem, chama lá, o que tu tem não é teu, e os 5 que tu tinha também não era teu. Ela disse, é um profeta. Revelando a minha vida. Era um profeta não, era Deus, irmão. E depois aquela mulher foi pregar, que ela se tornou uma grande missionária. Amém? Amém. Verdadeira adoração. Prossigamos, Jesus Cristo é a verdadeira adoração. Quem lê? Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. É pertinente mostrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontra. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Você viu que a revista todinha não foge da conversa de Jesus com a mulher? Que é o objetivo? Agora explica isso aqui, pastor. Jesus Cristo, ele é a verdadeira adoração. Irmão, não tem como mudar. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Tem gente que se não for em Israel no túmulo, irmão, eu queria ir lá, mas e quando eu chegar lá? Qual é o importante? É o túmulo vazio ou quem saiu lá do túmulo? É isso aqui que está nos mostrando, irmãos. A verdadeira adoração é quem? É Cristo, irmão. Ele é quem é merecedor de toda a honra e toda a glória. Fala também da ceia. Quando eu falo de ceia, eu lembro de quê? Do sangue, na cruz, o sangue derramado, a carne rasgada, Jesus ressuscitou, apressando a vinda de Cristo. Não é a cruz, é quem estava carregando a cruz, não é o que estava na cruz. Na cruz estavam nossos pecados, mas quem estava na cruz? Jesus, e ele venceu por todos nós. Então hoje o objetivo na escola bíblica dominical é a verdadeira adoração. Adoração a quem, irmão? A Jesus Cristo de Nazaré. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ah, mulher, se tu soubesse a quem tu pede água, ele poderia dizer, quem é você? Aquele que vai para a cruz. Ele não tinha ressuscitado ainda, irmãos? Aquele que vai morrer para salvar todos dos pecados. Nosso foco é quem? Alguém? Nós temos uma mania, irmãos. Eu estou falando nós, principalmente assembleano. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Tem hino. Irmão, quer oferecer algo? Minha esposa quer oferecer uma música para mim. Ofereço a música. Hino. Vou cantar um hino aqui para o pastor Expedito. Isso não tem na Assembleia de Deus. Você nunca viu, não? Você nunca viu? Ah, você já viu.
Você nunca viu alguém dizer assim, ó irmão, esse hino aqui eu vou dedicar a fulano. Você nunca viu não, irmão? É o que mais tem no nosso meio, irmão. Hino, irmão, ele é oferecido a Cristo. Nós precisamos mudar isso aqui. Pode oferecer para seu marido, e tem tantas músicas bonitas aí, que as letras são... Pode falar, irmão. Pode. Pode. Hino é para Jesus. Nós estamos aprendendo aqui que é a verdadeira adoração. Mas aí eu posso ler o versículo. Agora, hino, irmão, hino é oferecido a Cristo. Tá? Você pode falar assim, esse hino, irmão, eu vou cantar, ele parece com o meu pastor. Mas como é que eu posso dedicar um hino a um ser humano? O hino é adoração. Nós estamos aprendendo aqui que a verdadeira adoração é para quem? Para Cristo. Isso aí é algo entre nós. Mas, biblicamente, mas você pode fazer homenagem, fazer dedicação, mas oferecer um hino, não. Eu vou ler um versículo aqui, é dedicado para o pastor. Ok. Esse hino aqui, irmão, vamos cantar, ele já aparece com a história do pastor Expedito. A questão é que nós não sabemos como conduzir. Aí fica, Jesus sai de cena, como é que eu for oferecer um hino dedicado? Não, é uma adoração. O hino ele só aparece. Eu falo, ó irmão, tem um hino que o pastor Expedito gosta. Vamos cantar um hino aqui que parece com o pastor Expedito? Mas é hino, não é música, é hino. Então, hino a gente adora. Só concluir. Vamos adorar um hino. Você adora hino? Vamos adorar um hino? Vamos louvar um hino? Não, não. O hino, ele vamos louvar a Deus com o hino. Diz. Mas pegando o gancho ali do que a irmã Wanda falou, a gente está fazendo, é o aniversário do pastor Expedito, e aí a igreja se reúne para render homenagens a ele. Sim. Aí o nosso alvo é Jesus, óbvio. Certo. Mas ali o grupo de irmãs ou qualquer um irmão voluntariamente fala assim, esse hino aqui, ele parece, conta a história do pastor Expedito. Eu acabei de falar. Mas o que a gente pode... Eu entendi assim, que eu posso mudar as palavras. Irmãos, esse hino aqui, Isso. nós vamos adorar e louvar o Senhor Jesus. É para o Senhor Jesus. Sim. Porém, ele conta também a história do pastor Expedito. É isso? É isso aí. A questão é a forma, porque nós não vamos encontrar, Diácono Josué, na Bíblia, nenhuma uma palavra que vai nos falar para a gente. Então, assim, a questão é a fala, mas você pode. Agora, o hino, irmão, hino, adoração. Nós estamos aprendendo nessa, a gente tem que mudar. Nós temos que ser verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Então, assim, é a sua forma de falar, mas eu posso ter hino que é a cara do pastor Expedito. Tem hino que é a cara. Já teve um aniversário meu que falou, ó irmão, esse hino, vamos dedicar a Deus, mas o pastor gosta tanto desse hino, vamos escolher esse hino aqui no aniversário do pastor Manelli, pronto. Mas já falava, o hino é oferecido a Deus, mas já aparece com a história, o pastor gosta muito desse hino. Então, a questão é a forma, porque senão a gente tira Jesus do foco. Quando se fala de hinos, é para adorar a Deus, é o que nós estamos aprendendo aqui. E tem hinos por aí que não vai ser adorado. Esse hino é dedicado a fulano, esse hino é dedicado a cicrano. Irmão, pelo amor de Deus, olha o que nós estamos aprendendo aqui. Pode. Pronto. Porque é o seguinte, o hino, ele é uma mensagem cantada, né? Aí o que acontece? O erro aí está apenas na expressão. Na expressão. Sim, sim. Do homenageador, né? O que acontece? Nós não vamos louvar a Deus aqui, eu vou o solo, né? Eu vou louvar a Deus nesse hino. Gostaria que uma Gilmara prestasse atenção na letra desse hino, né? Então, porque acontece? É como se a pessoa usasse a poesia daquele hino, as estrofes, a mensagem daquele hino, para dedicar uma mensagem à pessoa cantando, entendeu? Adorando a Deus com o hino, obviamente, mas que a pessoa extraia daquilo a lição contida na. É só expressão. É justamente o que está falando assim. É porque é a forma, por exemplo, a gente está pregando aqui, a gente
dependendo da forma que eu vou colocar ou me expressar, acabou a mensagem. Então, é só essa forma, porque senão a gente tira algo que é para Deus e pode se tornar até idolatria. Amém? Terceiro ponto, estamos quase encerrando. Terceiro ponto. Adoração bíblica. Leia aí. Eu só tenho 5 minutos. Conceito de adoração. Conceito bíblico de Ó, adoração. presta bem atenção. Na língua hebraica existe uma expressão chamada ishtahar, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração, respeito, característico da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proscúneo. A palavra latreia significa a submissão de quem serve outro. Por sua vez, proscúneo significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proscúneo. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, rever-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Você está vendo, irmão, que a adoração aqui começa a dar uma apertada. Ela é mais do que o que nós falamos no começo. Está vendo que ela é mais ainda. Você vê que a verdadeira adoração bíblica. E não foge, sempre levando para a mulher samaritana de Jesus. Então veja o que é a verdadeira adoração. Vem respeito. Prossiga, pastor, para encerrarmos. Adoração como ato de serviço a Deus. Rendição de serviço a Deus. Você vê que aqui vai apertando. O conceito fundamental da palavra adorar, proscúneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associar ao ato de se dobrar os joelhos e prostrar-se com o rosto, uma cesta do sol. Com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Viu? Viu como é mais... O que nós aprendemos aqui nesta manhã? Você vê que a adoração não é algo simples. Não, irmãos. Não podemos adorar de qualquer maneira. Quando estiver adorando, tem que saber para quem nós estamos fazendo essa adoração. O contexto com o Espírito e em verdade que nos guia a capacitar a adorar a Deus de forma genuína. O significado de adorar em verdade. A adoração em verdade é baseada na verdade sobre quê? Sobre quem é Deus e o que ele revelou em sua palavra. Está vendo que o negócio é sério? A adoração em verdade inclui viver de acordo com o princípio e a verdade de Deus. Não apenas em palavra, mas em atitudes, modo de vida. A história da mulher samaritana ilustra como a adoração verdadeira pode transformar as vidas e mudar a forma como as pessoas se relacionam com Deus e com o mundo. A mulher samaritana ou a mulher inicialmente se destaque como aprendeu a adorar a Deus em espírito e em verdade, e se tornou um testemunho
da graça de Cristo. Como ela sai dali, prega a palavra, diz que na casa dela tinha um profeta, mudou minha vida, nunca mais agora eu quero um marido que não seja meu, não quero mais marido dos outros, e aí agora eu vou aprender. Outra coisa, vocês aí, que estavam esperando adorar em Jerusalém no monte, o profeta me ensinou que não importa o lugar, é espírito em verdade, é onde estivermos, e pregou e a obra foi grande, irmão. É porque o tempo acabou, não dá mais para expressar, mas você viu aqui que o nosso foco aqui era falar do diálogo, da mulher samaritana e como os devemos adorar. Então, adorar não é simplesmente como nós pensamos e como muitos adoram. A adoração, ela tem que ser verdadeira, e a verdadeira se fala de quê? De nós estarmos sendo verdadeiro com Deus. Ah, eu vou cantar aqui de qualquer maneira. Eu vou cantar aqui, é para Deus mesmo? Ah, é? Quer dizer que Deus gosta de resto, é? Ele não merece o melhor. Não ensaiei mesmo, não orei mesmo, não congreguei mesmo, não fiz nada mesmo, é para Deus. Então vamos. Não. Olha o que nós aprendemos aqui. Vamos mudar a nossa atitude. Vamos adorar em espírito e verdade aonde estivermos. Que esta palavra, irmão, ela sirva para que nós possamos ser verdadeira. A conclusão fica com a nossa pretendente. Eu quero agradecer aqui a Deus, quero agradecer aqui a todos os irmãos que vieram e que nós possamos pegar aqui tudo que aprendemos aqui e praticar. Deus, ele é o centro de tudo, Jesus. A adoração é para ele e ele não recebe adoração de qualquer maneira, não. A adoração tem que ser verdadeira, que possamos não ser apenas ouvinte, mas sim praticante da sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Manuelito. Acredito que fomos edificados por essa palavra. Nós vamos revisar o conteúdo. E enquanto a gente revisa, eu quero pedir à irmã Tainá para recolher as ofertas. Quem tiver oferta, pega a minha aí, está dentro da bolsa. Irmãos, nós sabemos que hoje é domingo de Páscoa, né? Onde se comemora a Páscoa. E interessante mencionar, vou correr aqui, por conta do tempo, que, infelizmente, a gente vê muito por aí a idolatria com tudo o que fazem e o que falam por trás da Páscoa ou referente à Páscoa. E, infelizmente, ainda tem muitos cristãos evangélicos que se resume a Páscoa num ovo de Páscoa ou numa festa, enfim. Mas nós sabemos que a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então, que nós possamos celebrar a ressurreição de Cristo. O chocolate é simbólico, tantas outras coisas é simbólico, mas que nós não possamos tirar verdadeiramente, e que é um ato de adoração ao Senhor. É celebrar a verdadeira Páscoa, que é onde ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Revisando o conteúdo. Quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? O que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus que atende às necessidades humanas? O verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai, ao Espírito e em verdade. Quais são os elementos essenciais da verdadeira adoração? Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Glória a Deus. Em resumo,
O que implica adorar a Deus? Implica reconhecer a própria inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. De que forma podemos definir a adoração como um ato de serviço dedicado a Deus? O serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como sacrifícios vivos ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe aí a vida do nosso diácono. Quero também agradecer ali o trabalho dos meninos ali, do Davi e do Erlim. Esses são os nossos sonoplastas que têm se esforçado. E isso é adoração ao Senhor. Porque eles estão usando o talento deles, né, pastor? Para a obra de Deus. E será reconhecido pelo Senhor. E estão adorando ao Senhor. Então, quero render graças ao Senhor pela vida dos nossos meninos ali. Parabéns pelo trabalho em nome do Senhor Jesus. Viu? Que Deus abençoe. Irmãos, eu só quero que todos me falem quem trouxe Bíblia, quantidade de Bíblia, só para eu poder colocar aqui no